Bem-vindo. E travou? Travou? Voltou? Deixa eu ver aqui. Acho que vamos continuar. Vamos lá. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus maravilhosa para abençoar a sua vida. Eu tenho esse compromisso. Todo domingo, quando eu chego do culto, eu trago... Gente, tá travando, sabe? Tá travando? Tá ao vivo? Acho que tá ok. Vamos lá. Eu vou fingir que eu não vou voltar não, tá, gente? Acredito que já tem pessoas aqui assistindo, então eu vou continuar, não vou travar não. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um texto da Palavra de Deus, um texto que tem abençoado muito a minha vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. O texto que eu vou trazer para você hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17, 18, 19 e 20, que diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Ele continua, mas vou parar por aqui. Aqui o título que eu coloquei, né, como resolver um grande problema. E a passagem de hoje nos ensina isso. Eu vou falar para você, a passagem do filho pródigo, ela é uma passagem muito conhecida. Mas caso você não conheça, eu vou fazer um breve resumo aqui. Um pai tinha dois filhos e o mais novo chegou e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, muito triste, né? Mas como era de direito do filho, ele deu a parte da herança. O filho pegou, saiu de casa, foi para uma cidade longe. A Bíblia fala que ele gastou dissolutamente. Imagine uma pessoa que, com dinheiro no bolso, tô pagando. Era o filho pródigo. Ele pagava tudo para todo mundo, era bebida, era festa. Aconteceu que o dinheiro dele acabou. E aí ele falou: vou ter que procurar um trabalho. E a palavra do Senhor fala que não estava fácil de achar. Hoje em dia está difícil de arrumar emprego. Imagine naquela época. E ele pegou, conseguiu um trabalho como cuidador de porcos. E a palavra do Senhor fala que ele já tinha gastado todo o dinheiro que ele tinha e ele estava com muita fome, porque havia uma crise sobre aquela cidade, e a palavra do Senhor fala que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha a situação que aquele menino foi parar. E ele sentia fome, e ele desejou comer, e as pessoas não davam. E aí, foi aí que aconteceu essa parte que eu li para vocês. Ele começou a lembrar do seu pai. E ele começou lembrar que seu pai era rico. Ele lembrou que o pai dele tinha funcionários. E que os funcionários do pai dele tinham de tudo. E ele falou: nossa, meu pai tem vários trabalhadores. E eu aqui padecendo de fome. E ele começou a imaginar. Esse aqui foi o primeiro passo. Está escrito no capítulo 17, e caindo em si. Esse é o primeiro passo que ele tomou para sair daquele grande problema. E uma coisa que eu vou contar aqui para você: 95% dos nossos problemas são ocasionados por nós mesmos. Muitas das vezes a gente coloca, né? Que é a culpa do diabo, coloca a culpa no governo, coloca a culpa em várias coisas, mas a maioria dos problemas são ocasionados por nós mesmos. E esse problema que o filho pródigo estava enfrentando, foi ele mesmo que entrou. E aí a palavra do Senhor fala que ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É quando a ficha cai e ele começa a pensar: cara, que problema eu arrumei para minha vida? Por que eu fui sair da casa do meu pai? Por que eu fui gastar o meu dinheiro dissolutamente? O que eu fiz? E aí a palavra do Senhor fala
que ele caiu em si. Ele colocou a responsabilidade nele, sabe? Eu errei, eu pequei. Tanto é que ele falou que ia voltar para o pai dele. Ele pegou e falou, vou me levantar. Esse é o segundo passo. O primeiro é cair em si. Cair em si, resumindo, é falar, eu fui responsável pelo problema que eu estou passando. Muitas pessoas não conseguem resolver os problemas da sua vida porque não assume a responsabilidade. Coloca a culpa em tudo. É no marido, é no diabo, é no governo, é no filho, é no pastor, é em tudo quanto é canto. Mas a pessoa não reconhece que o erro foi dele. E aí, como a gente vai conseguir resolver um problema na nossa vida se a gente não acha que foi culpado? A culpa é do outro. A gente não tem poder para mudar o outro, a gente tem poder para mudar nós. E o filho pródigo já nos ensina, ele caiu em si. Ele falou, epa, a culpa foi minha. Primeiro passo, autorresponsabilidade. Reconheça que você errou. Segundo passo que o filho pródigo nos ensina, ele planejou. E foi um planejamento rápido e mental. Ele pensou assim, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores e que eu seja pelo menos um empregado do Senhor. Não preciso nem ser filho. Ele só planejou. Esse foi o pensamento dele. E aí o terceiro passo, a palavra do Senhor fala que ele se levantou e foi. Ou seja, ele executou o que ele havia planejado. Quantas vezes a gente planeja coisas e não cumpre? Às vezes a gente planeja emagrecer, né? Aí chega no meio da semana, come um doce, pisa na jaca, né? Aí fala, não, vou deixar para outra semana, deixa para segunda-feira que vem. Essa semana eu vou planejar, eu vou caminhar. E aí acontece tanta coisa, a pessoa desiste, vou na segunda-feira que vem. Às vezes você planeja entrar para a presença do Senhor, e aí acontece tantas coisas, já na sua mente você planejou, mas a maioria das coisas a gente planeja e não faz. A maioria das coisas. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue sair do problema que a gente entra. E ele planejou. E o terceiro passo, ele executou o que ele havia planejado. Esse é um dos mais difíceis, mas é o que a gente precisa fazer para sair do problema que a gente entra. É necessário ação, é necessário tomar uma atitude. E é isso que o filho pródigo nos ensina. Ele caiu em si, reconheceu a burrada que ele tinha feito. Ele planejou que ia voltar, como ele ia fazer. E o terceiro, ele fez exatamente, se você ler o versículo 20, ele conta que fez exatamente, nenhuma vírgula, nenhuma palavrinha, ele falou de diferente de como ele havia planejado. Ele falou exatamente como ele havia planejado. E quando ele se levantou, tomou a atitude, colocou em ação aquilo que ele havia planejado, ele chegou, ele voltou para o seu pai do jeitinho que ele falou, pai, eu pequei, me perdoa. Me faz como um dos seus empregados. A palavra do Senhor fala que o pai de longe viu o filho. E ele pegou e falou, meu filho estava morto e reviveu. Eu vou dar uma festa, eu vou fazer um churrasco, bota uma roupa linda nele, bota um anel lindo nele. Eu quero receber ele de volta não como meu empregado, eu quero receber ele de volta como meu filho. Ou seja, ele queria apenas voltar como um empregado. E o pai dele falou, não, eu vou dar uma festa. Você é meu filho. E ali Deus o surpreendeu, fazendo muito além do que ele havia imaginado, muito além do que ele havia planejado. E assim também é na minha e na sua vida. Quando a gente cai em si, reconhece que o erro é nosso, que eu tenho total responsabilidade pelo problema que eu entrei, eu planejo o que eu preciso fazer para sair desse problema, eu coloco em prática tudo o que eu planejei
E aí Deus faz o quê? Deus nos surpreende. É isso que eu quero trazer para você através dessa linda palavra do filho pródigo. Tome uma atitude. Siga esses 3 passos que eu falei aqui. E com certeza, assim como o filho pródigo conseguiu sair daquele grande problema que ele mesmo havia entrado, a gente também vai conseguir. Principalmente porque a gente tem fé em Deus, a gente tem um Deus grande e poderoso que pode todas as coisas, tá bom? Essa palavra me abençoou, eu me alimentei e agora eu tô transbordando essa palavra sobre a sua vida, profetizando que você vai conseguir resolver os problemas e aí que você precisa resolver. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana de planejamento, uma semana de ação, uma semana de resultados, uma semana cheia de bênção do Senhor. Mas tome uma atitude. Essa é a palavra de Deus que eu trouxe para a sua meditação e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração. Se essa palavra abençoa a sua vida, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam também ser abençoadas por ela, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.